Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Espaço Mecânico. Estaremos aqui passando por testando vários componentes aqui. Estaremos falando mais um pouquinho do atuador feed. Estaremos também trabalhando um pouquinho o chicote, fazendo o teste ponto a ponto. Ou seja, estaremos desenvolvendo vários conceitos aqui através dessa aula. Então é importante que você acompanhe nosso conteúdo, é importante que você não perca nenhuma de nossas aulas, né? Para que você possa ficar aí, no caso, bastante treinado, né? No que se diz respeito a diagnóstico de atuadores na área de injeção eletrônica. Que Deus abençoe a todos, vamos à aula. Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Espaço do Mecânico, um canal de compartilhamento do conhecimento, em parceria com a Unitef, Universidade Tecnológica Fluminense. Bom, temos também a parceria pela FATERJ, Faculdade Tecnológica de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. São duas universidades aí apoiando aí o nosso canal, dando força aí. Bom, nós fizemos um vídeo recentemente. Eu tô com a luva, pessoal, só em uma mão aqui porque eu vou precisar fazer algumas explicações, mas deixar bem claro aqui que em todos os vídeos, né, estarei sempre procurando utilizar os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, ok? E aconselho que todos vocês também utilizem, porque é importante. Não é legal que você faça uma manutenção sem estar automaticamente aí com o EPI. Tem pessoas que reclamam do EPI, mas essa luva aqui, por exemplo, ela te dá uma sensibilidade muito boa. Então eu aconselho vocês utilizarem aí uns EPI, no caso de com uma qualidade melhor um pouco, né? Bom, estamos aqui com esse corpo de borboleta mais uma vez. É o corpo de borboleta da Phaser 250. Continuamos com ele porque ainda existem aí algumas dúvidas, né, com relação a alguns itens relacionados ao nosso corpo de borboleta. E eu quero aproveitar e deixar bem claro aqui alguns pontos. Bom, pessoal, a princípio nós já falamos a respeito do atuador feed, né? O atuador feed, ele nada mais é do que um sistema de atuador de marcha lenta e partida fria. O pessoal aí conhece como, alguns, né, falam aí que é sensor, que é afogador. Mas na realidade ele é atuador de marcha lenta e partida fria, conforme o próprio manual da Yamaha nos diz. E também o fabricante, existe um fabricante, depois eu estarei olhando o manual dele direitinho, que também faz referência dele como sendo o atuador de marcha lenta. Bom, qual é a finalidade do corpo de borboleta? A finalidade do corpo de borboleta, ela é bem parecida com a do carburador. É transformar o combustível mais ar, misturar o combustível mais o ar, transformar ele em um gás, né? E esse gás, ele tem uma proporção estequiométrica, que nós falamos aí que na gasolina aproximadamente 14 moléculas de ar para uma de gasolina. No álcool seria aproximadamente 9 moléculas de ar para uma de gasolina. No diesel, aproximadamente 15, 14,7, 15 ou alguns até 16 moléculas de ar para uma de diesel. Bom, mas a função dele é justamente isso aí, é transformar, não é, a química, né, que é o combustível e o ar, em uma mistura gasosa totalmente inflamável. Então nós temos aqui a borboleta, temos a saída do bico injetor, né? O bico injetor entra pelo lado de lá. Então nós temos aqui a saída do bico injetor
temos a borboleta. Aqui, ó, a borboleta, nesse ponto ele está em marcha lenta. Essa marcha lenta, ela está sendo feita por esse camarada aqui, que está atuando nesse momento, ok? Ele tem, observe que ele possui 2 pinos, como foi explicado na aula anterior, ele possui duas pinagens. Uma pinagem está recebendo a corrente direta da chave geral, e o outro pino está recebendo o pulso da unidade de injeção, e esse pulso, ele é um pulso variável, ou seja, ele não tem vamos dizer assim, uma tensão específica nesse pulso, ele mantém uma variação para que haja uma necessidade. A princípio, quando a moto está fria, o sensor feed, o atuador feed, ele mantém todo aberto. A moto ela vai ficar com a aceleragem um pouquinho mais alta. Depois, conforme a moto vai aquecendo, ele vai encostando um pouquinho ali e vai fechando, né, automaticamente aquela passagem, e passa a fazer o controle correto de passagem de ar, no caso, para misturar. Então, nós temos aqui também, desse lado aqui, ó, temos uma outra entrada aqui. Essa entrada aqui, ó, não está dando para vocês verem aí, né? Essa entrada aqui é uma entrada de ar. Ela entra por aqui, passa por esse parafuso de regulagem aqui. Aqui tem uma galeria, ó. Tem uma galeria ali. Essa galeria vem e passa o ar por aqui. O ar sai aqui. O pessoal fala assim, professor, é legal mexer nisso aí para fazer a regulagem de estequiométrica, igual fazia no carburador? Não. Porque isso aqui vem calibrado de fábrica, tanto a mistura de ar quanto a regulagem da borboleta. Ela já vem calibrada de fábrica. Então eu aconselho não mexer, porque se você mexer no parafuso de entrada aqui, ó, de regulagem da borboleta, e deixar um pouquinho aberto, acabou, pessoal. A moto vai ficar louca. Teve uma certa ocasião, eu gosto de falar isso aqui porque isso é importante. A gente que trabalha aqui em sala de aula, a gente faz muito teste com os alunos, né? Então, um teste que eu fiz com os alunos foi até um teste final, quando eu estava na área de afinação de motores do curso de mecânica geral. O que eu fiz? Eu tirei aqui, eu afrouxei aqui, dei uma pequena abertura na borboleta, uma coisa mínima. E, lógico, desconectei o conector do atuador feed, desconectei o sensor, no caso, de posição da borboleta, sensor MAP, né? E liguei a moto e deixei que gerasse, no caso aí, uma avaria aleatória. E pedi aos alunos que realizassem a regulagem do motor, o diagnóstico do motor. Conclusão, os alunos não conseguiram naquele momento, porque essa informação ainda não tinha chegado até a eles, como eu estou trazendo agora para vocês de antemão. Eles pelejaram com o sensor, com o atuador de marcha lenta, eles tentaram olhar o filtro, olharam tudo na moto, olharam o ponto, revisaram a corrente de comando para ver se estava certinho, para ver se não tinha nada errado, olharam vários itens da moto, olharam a aplicação, ou seja, levaram uma coça. Aí quando teve depois de que eu vi que ele estava apanhando muito, aí eu parei aquele momento da aula e expliquei a eles o seguinte, que isso daqui não se deve mexer, que nas oficinas aí para fora, o cara tenta regular a moto, aí ele não consegue, ele não tem não tem assim o diagnóstico, né? O conhecimento para realizar um diagnóstico, então ele vai fazer de qualquer jeito. Então fez de qualquer jeito, não vai conseguir. Então ele tenta consertar por aqui, acelerando um pouquinho, e tenta consertar por aqui, mexendo na entrada de ar. Então pronto, ele bagunçou o corpo do borboleta. Ele bagunçou legal. Então, eu expliquei aos alunos
eu voltei aqui, no caso, o corpo de borboleta, até ele fechar totalmente, tá? O corpo de borboleta, ele precisa ficar totalmente fechado. Você só encosta com isso daqui, ó. Esse parafuso aqui, ele existe na realidade somente para a borboleta não bater e não ferir aqui, ó. Ele somente serve de encosto final, mas a borboleta, se vocês forem olhar, não tem passagem nenhuma. Eu vou abrir ela um pouquinho, ó. Olha lá. Não tem, ela veda por inteiro. Por quê? O ar vem pré-calibrado por aqui para trabalhar em alta. Por quê? Porque quando o atuador feed sobe, quando ela está fria e o atuador abre tudo, então a moto fica acelerada. Então a moto vai ficar acelerada. Mas depois que o atuador feed vê que a moto está na temperatura ideal, a unidade de injeção recebe informação do sensor de temperatura que já está lá aproximadamente em 80, 90 graus Celsius, a moto começa a atuar aqui o sistema de ar, calibrar aqui o sistema de passagem de ar. Então começa a fazer a leitura da sonda lambda corretamente, porque a sonda lambda já chegou a uma temperatura ideal de trabalho, o motor já chegou na temperatura ideal de trabalho, ele já começa a fazer a medição de pressão correta do coletor através do sensor MAP, ele começa a ver também a questão da massa de ar, ele começa a fazer os parâmetros de leitura de posição de borboleta e dosagem de ar por aqui, né, e o sensor de oxigênio. Então ele começa a fazer toda a leitura e começa a fazer a estequiometria, que é a dosagem de ar que entra por aqui, e a dosagem de combustível que é injetada aqui. Para injeção de combustível, nós falamos que a moto ela possui um tempo de injeção, não só a moto, né? A moto quanto qualquer motor que seja injeção eletrônica, ela tem um tempo de injeção. Esse tempo de injeção ele é estipulado, no caso, pelo tempo que esse bico injetor vai permanecer aberto durante uma aceleragem. Então, ele vai ter uma dosagem. Imagine bem, um sistema de pressurização, né? Você tem a bomba de combustível pressurizando o combustível sobre o bico, e você tem um bico com solenoide que vai abrir quando a injeção enviar um pulso para ele. Essa injeção só vai enviar um pulso para abrir por um determinado tempo, de acordo com a necessidade. Vamos dizer que ele mantém, você pega 1 segundo e divide aí por 5, né? 1 segundo divide por 5, então você tem aquele pedaço ali de 1 segundo dividido por 5, você pega uma parte dessa divisão e você fala assim, poxa, esse é o momento que ele liberou o combustível, que ele ficou liberando, mandando pulso para liberar. Só que isso gera uma velocidade grande. Se você colocar um osciloscópio, você vai ver que existe uma linha no osciloscópio, né? Uma linha, vamos dizer assim, digital, que o momento ele vai estar desenhando, né? Vai estar desenhando o zero, e o momento ele vai estar desenhando, no caso, 1. Então você tem ali, né, naquela linha do osciloscópio, você vai ter 0, é o momento que está desligado. Quando ele acionar, ele faz isso, ele sobe, mantém um tempo ligado e desce. Aí desligou, sobe, mantém um tempo ligado, desce. Sobe, mantém um tempo ligado e desce. Então esse tempo que ele mantém em cima é o tempo de injeção. Deixa eu tentar fazer isso melhor aqui, para dar uma pausa. Então, olhem só como que funciona. Você tem o bico injetor, né? Aqui é o ponto onde inicia. Ele está em 0. Quando você liga a ignição, ele permanece em 0. Aqui é 0, né? Ele permanece em 0. Quando a moto pega e manda o pulso, ele faz isso, ele sobe e desce. Isso aqui seria mais ou menos uma marcha lenta, ó. Isso é um pulso digital. Então isso aqui seria a marcha lenta do motor. Ou seja, ele está mantendo, deixa eu parar aqui um pouquinho. Ele está mantendo aqui, vamos supor que ele manteve esse ciclo aqui durante 1 segundo.
Ele manteve esse ciclo durante 1 segundo, é aquele barulhinho da moto, né, funcionando ali, fazendo aquele barulho do funcionamento do motor, blu, 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 blu. Então é mais ou menos isso daqui. Quando nós aceleramos a moto, o que acontece? O tempo de injeção muda, ele passa a ficar mais tempo aberto, isso dependendo da proporção de aceleragem, e fica menos tempo no zero, fica mais tempo aqui. Isso aqui seria mais ou menos uma aceleragem parcial. Uma aceleragem parcial. Agora imagina você fazendo uma aceleragem total. Uma aceleragem total, ele ficaria mais ou menos direto, quase direto, porque o tempo seria tão grande, a velocidade seria tão grande que praticamente ele não cairia aqui. Então ele ficaria diretamente cá em cima na voltagem aqui no caso, né? Vamos denominar que aqui seja 5 volts, né? Seja 5 volts. Então ele vai manter direto aqui em cima nos 5 volts aqui, ok? E aqui 0 volts. Então aqui seria marcha lenta, aqui seria a lenta, né? A lenta. Aqui seria parcial. E aqui seria, perdão, total. Seria aceleragem total, ok? Então é só para vocês terem uma ideia como que funciona o bico injetor. Então esse momento que o bico injetor está mandando essa quantidade, né, trabalhando, isso aqui seria uma frequência de trabalho. A gente estaria denominando isso aqui como sequência, né, uma sequência no caso, né, de trabalho. Uma sequência de trabalho no caso. Bom, essa sequência de trabalho é, lógico, a moto em lenta, a moto em aceleragem parcial, aceleragem total, aceleragem parcial novamente, marcha lenta, aquele ciclo contínuo que você fica aí em um trânsito, né? Isso aqui seria um trânsito mais ou menos, estaria funcionando, né? Quando você está descendo a moto em uma ladeira e simplesmente você desce com a moto com marcha engrenada, né? Você está descendo uma ladeira, um morro, e você está descendo a moto com marcha engrenada. O que acontece? Vamos imaginar que aqui seja o início novamente do bico, né? Você estava lá trabalhando em parcial, vamos dizer assim, você estava lá em meio parcial. Aí de repente você começou a descer ladeira, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele zera o consumo. Ele corta o bico injetor. Tem pessoas que falam, mas tem que descer com a moto engrenada em quinta marcha, né? Com a moto engrenada em quinta marcha ou em sexta marcha, se for uma moto de 6 marchas. Agora o pessoal fala assim, eu prefiro fazer aquele famoso, quando você vai descer aquela famosa banguela, né? Que o pessoal coloca no ponto morto, né? Coloca lá em ponto morto e desce. O que vai acontecer? A moto vai descer, mas vai descer fazendo isso aqui, ó. Aqui é o zero, trabalhando em marcha lenta. Então ele vai trabalhar, vai descer gerando consumo. Não é legal. Melhor você descer com ela com freio motor, porque ela zera o bico e isso gera economia. Bom, pessoal, eu não vou estender muito o vídeo aqui não, só vou parar aqui rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Espero que que vocês tenham aí entendido, né, esse conceito a respeito do sistema de funcionamento aí do ar mais combustível no corpo de borboleta, ok? Abraço a todos, não deixe de curtir no nosso canal, compartilhar, interajam bastante aí, nos ajude no nosso canal e Deus abençoe a todos.